E para o Dia Internacional da Mulher, convidei um médico ginecologista, o Dr. Antônio José Chinês Neto, mais conhecido como Dr. Chinês, para responder algumas perguntas que, por mais que a gente saiba, é sempre muito bom saber. A primeira pergunta que eu fiz para o Dr. Chinês, ele fazia um panorama, ele é uma pessoa muito antenada, ele falou: quero contar um pouco da história do Dia Internacional da Mulher. Então, primeiramente, Cida, é um prazer estar aqui novamente na TV Direta. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, comemorado no mundo inteiro, mas pouca gente sabe o porquê. Em 1911, em Nova York, numa indústria têxtil, teve um incêndio e morreu 130 mulheres. E as mulheres trabalhavam sem nenhuma condição de higiene, sem nenhuma condição de segurança, sem nenhuma condição de ventilação. E a partir daquele momento e daquela tragédia, começou a se notar mais a mulher como trabalhadora, como mãe, enfim, a mulher mais igual ao homem. E por causa desse acontecimento, desta tragédia, a partir disso, em 1975, a ONU considerou no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher no mundo inteiro. Doutor, o senhor sendo médico, qual que é o grande conselho, né, a grande dica que o senhor dá para as mulheres hoje nesse dia que a gente tem que voltar os olhos para a gente mesma? O grande conselho é estar bem de saúde. Eu sei que durante essa pandemia é muito difícil alguém estar completamente bem de saúde. Se está fisicamente, não está psicologicamente. Mas o que dá para fazer? O que dá para fazer é a prevenção. E na mulher, principalmente contra o câncer, que ainda é o grande terror na vida da mulher. Por exemplo, a mulher tem a desvantagem de ter, teoricamente, câncer muito mais agressivo do que os homens. Por exemplo, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de colo de útero, coisas que o homem, apesar de ter câncer também, raramente é tão agressivo, justamente por ter um organismo totalmente diferente da mulher. A mulher tem muito mais hormônio do que o homem. A mulher é muito mais dependente de hormônio do que o homem. Então, o que nos resta é a prevenção. E como pode ser feita essa prevenção? Através de 3 exames, que são exames básicos, que qualquer rede pública, em qualquer cidade no estado de São Paulo dispõe. É uma mamografia para mulheres acima de 40 anos, justamente para acompanhar o câncer de mama. Um preventivo, que muitas vezes tem outros nomes, que é o exame ginecológico ou exame de Papa Nicolau, que é para acompanhar o câncer de colo uterino. E um ultrassom transvaginal para acompanhar o câncer de ovário, que desses 3 é o mais agressivo, porque é aquele que, infelizmente, a gente descobre mais tarde. Então, eu acho assim que, em relação à mulher, a doença física é a prevenção. Doutor Chinês, o senhor recebe muitas mulheres, deve ter atendido milhares de mulheres na sua profissão. Eu queria que o senhor falasse de um assunto que é muito importante, pouco falado, mas muito importante, que é a sexualidade nas diversas fases da mulher. A sexualidade na adolescência, na gravidez e principalmente, que é o que interessa para o nosso público mais maduro, a sexualidade da mulher na menopausa e pós-menopausa. A sexualidade ainda continua sendo um tabu. Mas a sexualidade, na minha opinião, tem 2 maneiras de ver. Primeiro, entender. Entender é muito difícil. Agora, a solução é muito fácil. A gente vê muita tendência na sexualidade, Cida, e está mudando muito. Que nem, por exemplo, a gente, há 10, 15 anos atrás, quase não atendia mulheres que tinham vida sexual com mulheres. Hoje se tornou uma coisa comum, entendeu? A gente viu nessa pandemia, pelo menos assim, artigos mostrando que nunca se comprou tanto vibrador como está se comprando agora. Enfim, a sexualidade, ela vai mudando conforme os hábitos, conforme a religião, conforme a rigidez. O que dá para você ter como base? Por exemplo, a sexualidade da mulher no climatério. Essa é infinita. A mulher tem essa vantagem em relação ao homem. Uma mulher de 75 anos pode ter uma vida sexual sadia e pode ter orgasmos muito melhores do que quando ela tinha 20, que ela tinha medo de engravidar, que ela era nova, que ela quase não conhecia nada sobre anatomia. Essa é a grande vantagem da mulher em relação ao homem. A mulher não tem a impotência que o homem tem. A mulher não tem a limitação
de uma vida sexual que o homem tem. Eu tive a oportunidade de participar de um estudo na Universidade do Chile que tinha 30 mulheres acima de 70 anos com vida sexual ativa e, além de vida sexual ativa, uma vida sexual muito prazerosa. E esse trabalho mostrou o quanto é infinito a sexualidade na vida da mulher. E também nós temos a sexualidade também na jovem. Na jovem o caminho é descoberta. Muitas vezes é um pouco difícil porque tem os tabus, tem os motivos religiosos, tem os motivos familiares, mas na minha opinião a mulher tem que se tocar, a mulher tem que se conhecer, a mulher tem que procurar a sexualidade, que muitas vezes ela tem, mas ela não acha. E eu acredito que toda mulher nasce com sexualidade. Tá? Doutor, época ruim essa que estamos vivendo, da Covid, e muitas dúvidas, principalmente com relação às pessoas que têm um parceiro fixo, um marido ou uma companheira, enfim, não importa o tipo de relacionamento, mas que é fixo. Pode beijar na boca, pode fazer amor, porque muita gente fala, nossa, mas você está beijando na boca, assim. Qual que é a tua opinião a respeito? Cida, infelizmente, se você for seguir os protocolos, você não pode nem conversar. Mas também, por outro lado, é duro uma vida de uma mulher com ansiedade, com angústia, muitas vezes desempregada, muitas vezes caiu a renda familiar, com medo disso tudo que está acontecendo, ela ser tolhida de uma vida sexual. Então eu sempre sou a favor do sexo. Eu acho que o sexo sempre tem que imperar. Então, apesar de ter risco, eu acho que minimiza os riscos se ela tiver uma vida sexual boa, que a torna um pouco mais feliz e vai ajudar ela a suportar toda essa carga emocional que está acontecendo. Porque é impressionante a diferença entre uma mulher que tem uma vida sexual boa e aquela que não tem. Chega uma mulher no consultório, senta, fala, doutor, eu tenho depressão faz 10 anos. A primeira pergunta que eu faço, apesar de eu não ser psiquiatra, você tem uma vida sexual ruim? Uai, como é que o senhor sabe? Porque uma vida sexual boa, Cida, é a locomotiva do trem. Não que a mulher não vai ter outros problemas, claro que ela pode ter outros problemas, mas isso daí ajuda muito. E eu acredito muito na cura através do sexo. Eu acho que uma mulher bem resolvida sexualmente, ela tem muito mais armadura para enfrentar a guerra da vida do que aquela que está cheia de preconceito, que está cheia de trauma, que está cheia de alguns valores que não condiz muito com aquilo que ela deseja. Que toda mulher sente o desejo, mas não são todas que realizam. Então, assim, tem uma diferença muito grande. Por isso que eu acredito que todas as mulheres têm sexualidade. Obrigada, doutor, pela entrevista. Para terminar a entrevista, eu queria que o senhor mandasse algum recado. Qual que é o seu recado para o público feminino que o senhor conhece tão bem? Para o público feminino, eu sinto o que as mulheres estão sentindo, o que as mães estão sentindo, o que os idosos em casa estão sentindo, né? E eu sei que não é fácil, mas tem que seguir em frente. Nós estamos numa época que não tem nem como olhar de lado, tem que seguir em frente. E seguir em frente, vivendo a sexualidade com responsabilidade, é muito melhor. Então, eu acho que tem que viver bem, e viver bem é ter uma vida sexual boa.